7. Mas dizem que a memória diminui. Sem dúvida, a menos que você a mantenha em prática, ou se você for um tanto vagaroso por natureza. Temístocles sabia de cor os nomes de todos os seus concidadãos. Você imagina que na velhice ele costumava chamar Aristides de Lisímaco? De minha parte, conheço não só a geração atual, mas também seus pais e avós. Nem tenho medo de perder a memória lendo lápides, segundo a superstição vulgar. Pelo contrário, ao lê-las, renovo minha memória daqueles que já morreram. Na verdade, nunca ouvi falar de algum velho que tenha esquecido onde havia escondido seu dinheiro. Lembram-se de tudo o que lhes interessa. Quando responder a fiança, os compromissos de negócios, quem lhes deve dinheiro e a quem o devem. E quanto aos advogados pontífices, álgures, filósofos, quando chegam à velhice? Que multidão de coisas eles se lembram. Os velhos retêm seus intelectos muito bem, desde que mantenham suas mentes ativas e totalmente em atividade. Nem é o caso apenas de homens que ocuparam altas posições e grandes cargos. Aplica-se igualmente à vida cotidiana e atividades pacíficas. Sófocles compôs tragédias até a extrema velhice, mas sendo considerado negligente com o cuidado de sua propriedade, devido à devoção à sua arte, seus filhos o levaram ao tribunal para conseguir uma ordem judicial, privando-o da gestão de sua propriedade, com base em ter fragilidade de intelecto, assim como prevê a nossa lei, que costuma privar um chefe de família da administração de sua propriedade, se ele a estiver desperdiçando. Em audiência, dizem que o velho poeta leu para os juízes a peça que tinha em mãos que acabara de compor, o Édipo Coloneu, e perguntou-lhes ao final se achavam que era obra de um homem de intelecto fraco. Após a leitura, ele foi absolvido pelo júri. A velhice obrigou este homem a silenciar em sua arte pessoal, Homero, Hesíodo, Simônides ou Isócrates e Górgias, que mencionei antes, ou os fundadores das escolas de filosofia, Pitágoras, Demócrito, Platão, Xenócrates ou posteriormente Zenão e Cleanto, ou Diógenes, o estoico, que você também viu em Roma? Não é mais provável o caso, diante do exposto, que a busca ativa do estudo só termina com o fim da vida? Mas, para deixar de lado esses estudos sublimes, posso citar alguns romanos rústicos do distrito de Sabine, vizinhos e amigos meus, em cuja ausência dificilmente se realizariam alguns trabalhos agrícolas importantes, seja semeando, colhendo ou armazenando. E, no entanto, em outras coisas, isso é menos surpreendente, pois ninguém é tão velho a ponto de pensar que não pode viver por mais um ano, mas eles dedicam seu trabalho ao que sabem que não os afeta de modo algum. Ele planta suas árvores para servir às gerações futuras, como nosso poeta Estácios diz em sua obra Camaradas. Nem um fazendeiro, por mais velho que fosse, hesitaria em responder a quem perguntasse para quem ele estava plantando. Para os deuses imortais, cuja vontade era que eu não apenas recebesse essas coisas de meus ancestrais, mas também as entregasse para a próxima geração. 8. Essa observação sobre o velho é melhor do que a seguinte. Se a idade nos trouxe nada pior do que isso, foi o suficiente para arruinar nossa felicidade. Aquele que aguarda por muitos anos vê muito a evitar e muito a chorar. Sim, e talvez muito do que também lhe dê prazer. Além disso, quanto aos motivos para lágrimas, ele frequentemente os encontra também na juventude. Um sentimento ainda mais questionável no mesmo Cecílio é: nenhuma miséria maior pode ser dita sobre envelhecer do que essa. Tenha certeza, os jovens não gostam dos velhos. O prazer neles está mais próximo do alvo do que a antipatia. Pois assim como os velhos, se forem sábios, podem ter prazer na companhia de jovens de boas intenções, e como a velhice se torna menos enfadonha para aqueles que são cortejados e queridos pelos jovens, assim também os jovens encontrarão prazer nas máximas dos antigos, pelas quais eles são atraídos na busca pela excelência. Nem eu percebo que você acha minha companhia menos agradável do que eu considero a sua. Mas isso é o suficiente para mostrar a você como, longe de ser apática e indolente,
A velhice pode ser até uma época agitada, sempre fazendo e tentando alguma coisa, é claro, da mesma natureza que foi o gosto de cada um na fase anterior de sua vida. Não, alguns não chegam mesmo a aumentar seu estoque de aprendizagem? Vemos Solon, por exemplo, gabando-se em seus poemas de que envelhece aprendendo diariamente algo novo. Ou ainda, no meu próprio caso, foi só quando já velho que conheci a literatura grega, que de fato absorvi com tanta avidez em meu desejo de matar, por assim dizer, uma sede duradoura, que me tornei familiarizado com os próprios fatos que você me vê agora usando como exemplos. Quando soube o que Sócrates fizera sobre a lira, gostaria de ter feito isso também, pois os antigos costumavam aprender a lira, mas de qualquer forma, trabalhei arduamente na literatura. 9. Também não sinto a falta da força corporal de um jovem, pois esse era o segundo ponto quanto às desvantagens da velhice, mais do que, quando era jovem, sentia a falta de ter a força de um touro ou de um elefante. Você deve usar o que tem, e seja como for que consiga fazer, faça-o com todo o empenho que possui. O que poderia ser mais fraco do que a exclamação de Milo de Croton? Já na velhice, ao observar alguns atletas praticando na pista, teria olhado para os próprios braços e exclamado com lágrimas nos olhos: "Ah, bem, estes agora estão quase mortos." Nem um pouco mais do que você, seu insignificante. Pois em nenhum momento você se tornou famoso por seu verdadeiro eu, mas pelo peito e pelos bíceps. Sexto Hélio nunca deu publicidade a tal observação. Nem muitos anos antes dele, Tito Coruncânio, nem mais recentemente, P. Crasso. Todos eles aprenderam o jurisconsulto na prática ativa, cujo conhecimento de sua profissão foi mantido até o último suspiro. Receio que um orador perca o vigor na velhice, pois sua arte não é apenas uma questão de intelecto, mas de pulmões e de força corporal. No entanto, apesar de tudo, o estilo de fala adequado a um velho é o calmo e sem emoção, e muitas vezes acontece que a fala disciplinada e calma de um velho eloquente ganha uma audiência. Se você não pode atingir isso sozinho, você ainda pode instruir um Cipião ou um Lélio, pois o que é mais encantador do que a velhice cercada pelo entusiasmo da juventude? Não devemos permitir à velhice nem mesmo a força para ensinar os jovens, treiná-los e equipá-los para todos os deveres da vida? E o que pode ser um emprego mais nobre? De minha parte, costumava pensar em Públio e Gneu Cipião e seus dois avós, L. Emílio e P. Africano, homens afortunados quando os vi acompanhados de jovens nobres. Tampouco podemos imaginar qualquer professor de belas artes que não seja feliz, por mais que suas forças corporais tenham se deteriorado e falhado. E, no entanto, essa mesma falha das forças corporais é mais frequentemente provocada pelos vícios da juventude do que os da velhice, pois um jovem dissoluto e intemperante entrega o corpo à velhice em um estado de esgotamento. O Ciro de Xenofonte, por exemplo, em discurso proferido em seu leito de morte, em idade muito avançada, diz que nunca percebeu que sua velhice se tornou mais fraca do que sua juventude. Lembro-me ainda, menino, de Lúcio Metelo, nomeado pontífice máximo 4 anos depois de seu segundo consulado, que exerceu esse cargo por 22 anos, gozando de excelente força corporal nas últimas horas de vida, para não perder juventude. Nem preciso falar de mim mesmo, embora esse seja realmente o costume dos homens mais velhos, e geralmente isso seja aceito para os que já atingiram o meu tempo de vida. Você não vê em Homero com que frequência Nestor fala de suas próprias boas qualidades? Pois ele estava sobrevivendo a uma terceira geração. Nem tinha motivos para temer que, ao dizer o que era verdade sobre si mesmo, parecesse excessivamente vaidoso ou falador, pois, como diz Homero, de seus lábios fluía um discurso mais doce do que o mel, e para tal doçura não lhe faltava nenhuma força corporal. E ainda, afinal, o famoso líder dos gregos em nenhum momento desejou ter 10 homens como Ájax, mas como Nestor,
Se ele pudesse tê-los, não restaria dúvidas de que Troia em breve cairia. 10. Mas voltando ao meu caso, estou com 84 anos. Eu gostaria de ter podido fazer a mesma ostentação que Ciro, mas afinal, posso dizer o seguinte: não sou de fato tão vigoroso quanto fui como soldado raso nas guerras púnicas, ou como procurador durante a mesma guerra, ou como cônsul na Espanha, e 4 anos depois, quando, como tribuno militar, participei do combate às Termópilas, sob o cônsul Mânio Acílio Glábrio. Mas ainda assim, como você vê, a velhice não destruiu inteiramente meus músculos, não conseguiu me aniquilar. O Senado não considera que meu vigor esteja todo perdido, nem a rostra, nem meus amigos, nem meus clientes, nem meus convidados estrangeiros, pois eu nunca cedi a esse provérbio antigo e muito elogiado: velho quando jovem, velho será por muito tempo. Quanto a mim, preferi ser velho por um tempo mais curto do que envelhecer antes do meu tempo. Consequentemente, ninguém até o presente desejou me ver, a quem eu tenha sido negado como comprometido. Mas, pode-se dizer, tenho menos força do que qualquer um de vocês. Nem você tem a força do centurião T. Pôncio, e por acaso ele é o homem mais eminente por conta disso? Que haja apenas uma economia adequada de forças e que cada homem distribua seus esforços na proporção de suas faculdades. Tal pessoa certamente não será possuída por um grande pesar pela perda de sua força. Em Olímpia, Milo teria entrado na pista carregando um boi vivo nos ombros. Qual, então, dos dois você preferiria que lhe fosse dado, uma força corporal como essa, ou uma força intelectual como a de Pitágoras? Em suma, aproveite essa bênção quando a tiver. Quando acabar, não a deseje de volta, a menos que pensemos que os jovens deveriam desejar sua infância de volta e aqueles um pouco mais velhos, sua juventude. O curso da vida é fixo, e a natureza admite que seja conduzido em uma única direção e apenas uma vez. E para cada fase de nossa vida há algo especialmente adequado, de modo que a fragilidade das crianças, bem como o elevado ânimo da juventude, a sobriedade dos anos mais maduros e a sabedoria madura da velhice, todos têm certa vantagem natural que deve ser aproveitada em seu próprio tempo. Acho que você está informado, Cipião, do que o amigo estrangeiro de seu avô, Masinissa, faz até hoje, embora já tenha 90 anos. Depois de começar uma jornada a pé, ele não monta em seu cavalo. Quando inicia uma viagem montado, ele nunca desce do cavalo. Por nenhuma chuva ou frio, ele pode ser convencido a cobrir sua cabeça. Seu corpo está absolutamente livre de humores prejudiciais e, portanto, ele ainda desempenha todos os deveres e funções de um rei. O exercício ativo, portanto, e a temperança podem preservar alguma parte da força anterior, mesmo na velhice. 11. A falta da força corporal é sentida na velhice, mas a força física não é exigida dos velhos. Portanto, tanto por lei como por costume, os homens da minha época de vida estão isentos daqueles deveres que não podem ser mantidos sem força física. Consequentemente, não apenas não somos forçados a fazer o que não conseguimos mais fazer, nem mesmo somos obrigados a fazer tanto quanto podemos. Mas, será dito, muitos homens idosos são tão fracos que não podem cumprir qualquer obrigação na vida de qualquer tipo ou espécie. Essa não é uma fraqueza a ser considerada peculiar à velhice. É uma fraqueza compartilhada por problemas de saúde. Que débil era o filho de P africano que te adotou. Que saúde fraca ele tinha, ou melhor, nenhuma saúde. Se assim não fosse, teríamos nele uma segunda luz brilhante no horizonte político, pois ele teria acrescentado um aprimoramento mais amplo à grandeza de espírito de seu pai. O que surpreende, então, que os velhos acabem ficando fracos, quando mesmo os jovens não conseguem escapar a isso? Meus queridos Lélio e Cipião, devemos enfrentar a velhice e compensar suas desvantagens tomando cuidado. Devemos lutar contra ela como devemos combater uma doença.
Devemos cuidar de nossa saúde, fazer exercícios moderados, comer e beber apenas o suficiente para manter, mas não sobrecarregar nossas forças. Não é apenas o corpo que deve ser sustentado, mas o intelecto e a alma muito mais, pois eles são como lâmpadas. A menos que os alimente como óleo, eles também envelhecem. Novamente, o corpo tende a ficar forte com o exercício, mas o intelecto se torna mais ágil ao se exercitar. Pois o que Cecílio quer dizer com velhos caducos do teatro cômico são os crédulos, os esquecidos e os desleixados. Essas são falhas que não se relacionam com a velhice como tal, mas com uma velhice lenta, desanimada e sonolenta. Os jovens são mais frequentemente devassos e dissolutos do que os velhos, mas como nem todos os jovens são assim, apenas os maus que estão entre eles, do mesmo modo a loucura senil, geralmente chamada de imbecilidade, se aplica a alguns velhos de caráter doentio, porém não a todos. Ápio gerenciou 4 filhos robustos, 5 filhas, aquele grande estabelecimento e todos aqueles clientes, embora fosse velho e cego. Pois ele manteve sua mente em plena extensão como um arco, e nunca cedeu à velhice o afrouxando. Ele mantinha não apenas uma influência, mas um comando absoluto sobre sua família. Seus escravos o temiam, seus filhos o admiravam, todos o amavam. Naquela família, de fato, o hábito e a disciplina ancestrais estavam em pleno vigor. O fato é que a velhice é respeitável desde que se afirme, mantenha seus próprios direitos e não seja escravizada a ninguém. Pois assim como admiro um jovem que guarda algo de um ancião dentro de si, eu também admiro um velho que mantenha algo de um jovem. O homem que almeja isso pode possivelmente envelhecer no corpo, mas na mente nunca o fará. Agora estou escrevendo o 7º livro de minhas origens. Eu colecionei todos os registros antigos, os discursos proferidos em todos os casos célebres que defendi. Estou neste momento organizando em forma de publicação. Estou escrevendo tratados sobre direito augural, pontifício e civil. Além disso, estou estudando muito o grego e, à maneira dos pitagóricos, para manter minha memória em ordem, repito à noite tudo o que disse, ouvi ou fiz no decorrer de cada dia. Esses são os exercícios do intelecto, esses são os campos de treinamento da mente. Enquanto suo e trabalho neles, não sinto muito a perda da força corporal. Eu apareço no tribunal por meus amigos. Compareço ao Senado com frequência e apresento moções sob minha própria responsabilidade, preparadas após longa e profunda reflexão. E essas eu sustento pelo meu intelecto, não por minhas forças corporais. E se eu não fosse forte o suficiente para fazer essas coisas, ainda assim deveria desfrutar do meu sofá, imaginando essas mesmas operações que agora eu seria incapaz de realizar. Mas o que me torna capaz de fazer isso é minha vida passada, pois um homem que está sempre vivendo em meio a esses estudos e trabalhos não percebe quando a velhice se arrasta sobre ele. Assim, em graus lentos e imperceptíveis, a vida chega ao fim. Não há quebra repentina. Ela simplesmente se apaga lentamente. 12. A terceira acusação contra a velhice é que a ela faltam prazeres sensuais. Que esplêndido serviço a velhice presta, se tira de nós a maior mancha da juventude. Ouçam, meus queridos jovens amigos, um discurso de Arquitas de Tarento, entre os maiores e mais ilustres dos homens, que foi posto em minhas mãos quando eu era jovem em Tarento com que máximo. Nenhuma maldição mais mortal do que o prazer sensual foi infligida à humanidade pela natureza, que para satisfazer nossos apetites desenfreados, são elevados além de qualquer prudência ou restrição. É uma fonte fecunda de traições, revoluções, comunicações secretas com o inimigo. Na verdade, não há crime, nenhuma má ação, para a qual o apetite pelos prazeres sensuais não nos impele. Fornicações e adultérios e toda abominação desse tipo são provocados pelas seduções do prazer e somente por eles. O intelecto é o melhor presente da natureza ou de Deus. Para esse dom e dote divino,
Não há nada tão adverso quanto o prazer, pois quando o apetite é nosso senhor, não há lugar para o autocontrole. Nem onde o prazer reina supremo, a virtude pode se manter firme. Para ver isso mais vividamente, imagine um homem excitado ao mais alto grau concebível de prazer sensual. Ninguém pode duvidar que tal pessoa, enquanto estiver sob a influência de tal excitação dos sentidos, será incapaz de usar para qualquer propósito o intelecto, a razão ou o pensamento. Portanto, nada pode ser tão execrável e fatal quanto o prazer, visto que, quando é mais violento e duradouro do que o normal, escurece toda a luz da alma. Estas foram as palavras dirigidas por Arquitas ao saminita Caio Pôncio, pai do homem por quem os cônsules Espúrio Postúmio e Tito Vetúrio foram derrotados na batalha de Cáudio. Meu amigo Naerco de Tarento, que permanecera leal a Roma, disse-me que as tinha ouvido repetidas por alguns velhos, e que Platão, o ateniense, estava presente, que visitou Tarento, eu acho, no consulado de L. Camilo e Apio Cláudio. Qual é o objetivo de tudo isso? É para mostrar que, se não fomos capazes de desprezar o prazer com o auxílio da razão e da filosofia, deveríamos ter sido muito gratos à velhice por nos privar de toda inclinação para o que era errado fazer, pois o prazer atrapalha o pensamento. É o inimigo da razão e, por assim dizer, cega os olhos da mente. Além disso, é totalmente estranho à virtude. Lamentei ter que expulsar Lúcio, irmão do valente Tito Flamínio, do Senado 7 anos depois de seu consulado, mas achei imperativo fixar um estigma em um ato de sensualidade grosseira, pois quando estava na Gália como cônsul, cedeu às súplicas de sua amante em um jantar para decapitar um homem, que por acaso estava na prisão condenado à pena de morte. Quando seu irmão Tito era o censor, que me precedeu, ele escapou. Mas eu e Flaco não podíamos tolerar um ato de luxúria tão criminosa e abandonada, especialmente porque, além da desonra pessoal, trazia desgraça para o governo. 13. Já ouvi muitas vezes de homens mais velhos do que eu, que disseram ter ouvido isso de homens mais velhos, quando eram meninos, que Caio Fabrício tinha o hábito de expressar espanto por ter ouvido, quando enviado ao quartel-general do rei Pirro, do reino da Tessália Cinéias, que havia um homem de Atenas que se dizia filósofo, e afirmava que tudo o que fazíamos era para se referir ao prazer. Quando ele disse isso a Mânio Cúrio e Públio Décio, eles costumavam observar que desejavam que os samnitas e o próprio Pirro tivessem a mesma opinião. Seria muito mais fácil conquistá-los, se uma vez se entregassem às indulgências sensuais. Mânio Cúrio tivera relações íntimas com P. Décio, que 4 anos antes do primeiro consulado se havia consagrado à morte da República. Tanto Fabrício como Coruncânio o conheciam também, e pela experiência de suas próprias vidas, bem como pela ação de P. Décio, eles eram da opinião que existia algo intrinsecamente nobre e grande, que era perseguido para o seu próprio bem, e no qual todos os homens miravam, para o desprezo e a negligência do prazer. Por que então gasto tantas palavras sobre o assunto do prazer? Ora, porque longe de ser uma acusação contra a velhice, que não sente muita falta de prazeres, é na verdade o seu maior elogio. Mas, você dirá, ela está privada dos prazeres da mesa, das bandejas abarrotadas, da passagem rápida da taça de vinho. Bem, então, também está livre da dor de cabeça, digestão desordenada, sono interrompido. Mas se devemos considerar algo ao prazer, uma vez que não achamos fácil resistir aos seus encantos, pois Platão, como feliz inspiração, chama o prazer de isca do vício, porque é claro que os homens são fisgados por ele como peixes por um anzol, e mesmo assim, embora a velhice deva se abster de banquetes extravagantes, ainda é capaz de desfrutar de festividades modestas. Quando menino, costumava ver Caio Duílio, filho de Marco, então o velho,
voltando de algum banquete. Ele gostava muito de ter por perto tochas e um flautista, distinções que ele havia assumido, embora sem precedentes no caso de uma pessoa física. Era o privilégio de sua glória. Mas por que mencionar os outros? Voltarei ao meu próprio caso. Para começar, sempre fui membro de um clube. Os clubes, você sabe, foram instituídos durante a primeira questoria, quando recebi a Magna Mater de Ida. Portanto, costumava jantar no banquete deles com os membros do meu clube, em geral com moderação, embora houvesse um certo calor no temperamento, natural para aquele período da vida. Mas à medida que a idade avança, há uma diminuição diária de toda excitação. Na verdade, nunca me acostumei a medir meu prazer, até mesmo nesses banquetes, pelos prazeres físicos que eles proporcionavam, mas pela reunião e a conversa entre amigos. Pois foi uma boa ideia de nossos ancestrais organizar a presença de convidados em uma mesa de jantar, visto que isso implicava uma diversão comunitária, um convivum, uma convivência. É um termo melhor do que as palavras gregas que significam beber juntos ou comer juntos, pois eles parecem dar maior importância ao que é realmente a parte menos importante do encontro.